Carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, dos versículos 1 a 12, assim diz a palavra do Senhor. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis, ainda de que maneira, como Pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Oremos mais uma vez ao nosso Deus. Pai de amor, a tua palavra foi lida. Nós louvamos e engrandecemos pelo acesso que temos a ela. Tantas versões, ó Deus, o Senhor nos concedeu em nossa língua. Coisas, ó Deus, que muitos neste mundo não têm nem um versículo bíblico traduzido. Louvado seja o teu nome, ó Deus, porque temos acesso completo à tua palavra. E louvamos e engrandecemos o teu nome. Porque, ó Deus, através do teu Santo Espírito, nós podemos, ó Deus, ter a interpretação correta da tua palavra. E é somente nele, ó Deus, que confiamos. Por isso, ó Deus, trata o nosso coração, fala conosco. É o que nós oramos, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, então, ele começa a narrar aqui no capítulo de número 2, a respeito de algumas dificuldades que ele teve na proclamação do Evangelho, ali, não apenas aos irmãos de Tessalônica, mas como diz o próprio versículo de número 2, até mesmo ali em Filipos. Né? Lembremos que aquele texto conhecido que diz que Paulo e Silas na prisão, inclusive tem até um cântico das crianças, né? Que fala sobre Paulo e Silas na prisão. Isso ocorreu em Filipos, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Né? Então, irmãos, foi com muita dificuldade, com muita perseguição, e que Paulo ele vai e leva a mensagem do Senhor, não apenas em Filipos, mas também ali em Tessalônica. E aqui, irmãos, o versículo de número 1, ele começa a falar aqui a respeito dos frutos que ele teve. Inclusive, nós vamos ver no capítulo de número 1, nós inclusive já vimos, né? No capítulo de número 1, ele falando sobre esses grandes frutos que deram. Aqueles irmãos, eles ouviram a operosidade da fé daqueles irmãos, a abnegação, né, do vosso amor ali,
A questão do como eles largaram os ídolos para se renderem totalmente ao Senhor. Houve ali, irmãos, frutos que o Espírito Santo concede ali através da pregação da palavra. Mas aqui ele também relata, no versículo de número 2, ele vai falar, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos. Irmãos, alguns teólogos, eles compreendem de fato que aqui ele está falando sobre a prisão dele. Ele era, tanto Paulo quanto Silas, eles eram romanos, né? Eles eram romanos e eles não poderiam ser presos sem julgamento. Eles não poderiam. E acontece que eles são presos, eles são açoitados, só faltou, como diz o povo, colocar no tronco, né? Colocar no tronco, e do nada, ali ao final, acontece ali aquele milagre, terremoto, conversão do carcereiro, e aí, você pode ir embora. Como assim pode ir embora? Né? A gente é cidadão romano, como assim pode ir embora? Né? Que aqueles que são autoridades que venham aqui nos libertar, é isso que Paulo vai dizer lá. Mas, irmãos, e essas coisas eram de conhecimento ali dos irmãos de Tessalônica, como ele diz aqui ainda, versículo de número 2, como é do vosso conhecimento. Mas aqui ele vai falar a respeito também da ousadia e dessa ousada confiança, né, no Senhor, anunciando assim o Evangelho de Deus, mesmo em muitas lutas ali. Diante disso, irmãos, e principalmente naquilo que vai narrar aqui, versículo de número 3 e 4, eu gostaria de trazer o tema da mensagem desta noite: aprovados por Deus para a proclamação. Aprovados por Deus para a proclamação, principalmente dentro daquilo que o versículo de número 4 ele vai nos trazer. Ele diz: pois a nossa exortação, versículo de número 3 e 4, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Irmãos, dentro deste tema, aprovados por Deus para a proclamação, nós vemos que a questão da proclamação do Evangelho não é apenas para homens especiais. Tem hora que nós pensamos que a proclamação do Evangelho ele é apenas para evangelistas, é apenas para pastores, é apenas para missionários. A proclamação do Evangelho é para todos aqueles que confessam Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. A proclamação do Evangelho, irmãos, não é estar à frente de um púlpito. Aqui eu estou proclamando o Evangelho, sim, mas quando nós estamos falando a respeito de Cristo para as pessoas, nós estamos proclamando o Evangelho de Cristo. Ou seja, isso não é dever apenas do pastor, isso não é dever apenas do evangelista, ou do diácono, ou do presbítero da igreja. Esta é algo que é concedido, este privilégio é concedido a todos aqueles que são testemunhas de Cristo Jesus. E estes que são testemunhas de Cristo Jesus também são embaixadores de Cristo Jesus. E assim, irmãos, este texto ele vai trazer aqui para nós principalmente isso, que nós fomos aprovados por Deus. Nós fomos aprovados por Deus principalmente porque nós fomos chamados por Ele. Se nós temos Cristo Jesus como Salvador da nossa vida, nós fomos aprovados por Ele. As pessoas têm hora que pensam que precisa, para anunciar Cristo, fazer um curso teológico. Às vezes pensam que para anunciar Cristo Jesus precisa fazer um seminário, precisa fazer a classe de doutrina da igreja para proclamar o Evangelho.
A única coisa que você precisa para proclamar o Evangelho é ter um encontro genuíno com Cristo. Porque não tem como você passar para outro aquilo que você não tem. Se você for passar aquilo que você não tem, você não é alguém aprovado por Deus para a proclamação. E se você tem, irmão, é um grande privilégio que Deus concede você anunciar as virtudes daquele que morreu na cruz para te salvar. Anunciar as verdades de Cristo Jesus para resgatar pessoas do império das trevas. Não está em nossas mãos resgatar. Está no poder do Espírito Santo. Mas está, irmãos, nos nossos lábios a proclamação. Está conosco não apenas o dever, mas o grande privilégio. O grande privilégio. Quando nós olhamos apenas como dever, parece que nós fazemos as coisas com tanta força. Com tanta força. Agora, quando nós entendemos que é um grande privilégio poder viver e anunciar este Cristo Jesus que nos aprovou. E aqui, irmãos, então, ele vai dizer, o versículo de número 3, sobre aprovados por Deus para a proclamação, para que a proclamação do Evangelho seja uma proclamação verdadeira, para que não seja algo que engane as pessoas. Olha só, Paulo está dizendo, pois a nossa exortação não procede de engano, não procede de impureza, não se baseia em dolo, no sentido de prejudicar alguém, fazer com a intenção de prejudicar alguém. Irmãos, Paulo aqui, o grande desejo dele era que as pessoas se rendessem a Cristo Jesus. Ele não estava interessado em si. Nós vamos ver no decorrer aqui do próprio texto que foi lido, até o versículo de número 12, aqui Paulo fala, não, eu não estou interessado em fama. Não estou interessado em fama. Não foi para cá por causa dessas coisas. Não foi por causa dessas coisas que foi proclamado o Evangelho. Irmãos, o Evangelho de Cristo, ele não tem a ver com, no sentido de nós sermos o foco das coisas. Quando Paulo ele anuncia que o Evangelho, de forma que não era um Evangelho enganoso, ou seja, o Evangelho enganoso não é o Evangelho de Cristo. É qualquer outro tipo de Evangelho, mas não é o de Cristo. O Evangelho que leva à impureza, porque o Senhor mesmo diz que os impuros serão mandados para o lago de fogo do inferno. Vão passar a eternidade no lago de fogo, os impuros. Então não tem impureza dentro de um Deus santo. Como de um Deus santo que Ele mesmo é a grande essência do Evangelho, vai haver impureza. Irmãos, o nosso meio evangélico hoje, o qual nós temos visto que isso tem sido ao contrário. O Evangelho ele tem sido anunciado não de uma forma clara e específica como é escrito nas Escrituras. As pessoas têm enganado. As pessoas têm anunciado o Evangelho da seguinte forma, olha, venha para Jesus e os seus problemas acabaram. Quando você vai lá, por exemplo, para Atos dos Apóstolos, quando Paulo, no capítulo de número 17, interessante, eu já cheguei a falar aqui, mas vou repetir para ver se fica bem na cabeça dos irmãos, fixa bem. Olha só quão contraditório é a situação aqui. Paulo, no capítulo de número 7, está pregando em Tessalônica. Ele prega 3 sábados. E acontece ali que os judeus ficam ali invejosos de Paulo, porque muitos estão se convertendo. Muitos ali gentios, principalmente gregos. E o que acontece aqui, irmãos? Versículo de número 6 de Atos 17. Porém, não encontrando, arrastaram Jason. Jason tinha acabado de se converter. Jason não tinha não tinha mais do que 3 semanas. Não disse Jason, conversão de Jason foi na primeira semana ou na terceira semana. Mas Jason era assim, crente fresquinho, como a gente diz.
Tinha acabado de chegar Jesus. Tinha acabado de chegar Jesus. E o que acontece? Arrastaram Jason. Jason já é levado ali já é levado com violência ali para o meio do povo. E ali Jason, não só Jason, mas alguns irmãos que estavam na casa de Jason. E ali há esses problemas. E o versículo de número 9 fala algo interessantíssimo. Diz assim: contudo, ali as autoridades de Tessalônica, versículo de número 8, né? Todavia a multidão com as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras, né? Que Jesus era outro rei. E aí o versículo de número 9: contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança. Jason, nem 3 semanas já é maltratado por causa do evangelho. Jason, nem 3 semanas já tinha que pagar fiança para ser liberto. Jason toma prejuízo, irmão. Jason toma um prejuízo financeiro ali. As pessoas hoje têm falado muito nessas coisas. Vem para Jesus e seus problemas acabaram. Como que se a porta não fosse estreita, como se o caminho não fosse estreito. As pessoas muitas vezes vão pregar um evangelho alargando o caminho para o céu. Ninguém tem o poder de alargar o caminho para o céu. Ninguém tem. O caminho é estreito. Quando é enganoso é quando diz: olha, você não precisa nem mudar muito para ser crente. Você pode ser do jeito que você é. Você pode ser picareta do jeito que você é. Você pode ser mau caráter do jeito que você é. Você só coloca aí o tipo de crente. É o evangelho que muitas vezes tem se falado. Não é o evangelho de transformação, mas o evangelho que você continua sendo o que você é. Não é esse o evangelho de Cristo. O evangelho que é anunciado é o evangelho de transformação. O evangelho que é anunciado é o evangelho de salvação. É o evangelho não que as coisas neste mundo serão perfeitas, como que se o céu fosse na terra. Muitos se enganam que o céu é aqui na terra. Talvez, dentro da perspectiva lá de novo céu e nova terra, tudo bem, mas não do jeito que está. Transformado, né? Como o Luiz gosta de falar, passado pelo fogo, né, Luiz? Passado pelo fogo. Ah, irmãos, o evangelho que tem sido falado hoje não é o evangelho de Cristo. Em muitos arraiais, é o evangelho do engano. É o evangelho de que você toma lá da cá. Parece que o evangelho que tem sido pregado é um evangelho de massagem no ego das pessoas. É um evangelho em que, olha, você precisa levantar a moral do povo. É um evangelho que quase não se fala mais de pecado. É um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Não é o evangelho de Cristo. Quando nós olhamos, irmãos, o cálice da ira do Senhor está se enchendo. O cálice da ira do Senhor está se enchendo, principalmente com esse evangelho que está sendo pregado. As pessoas acham que estão próximas de Deus, mas no evangelho do engano elas estão extremamente distantes dele. Extremamente distantes. E aqui quando ele fala, aqui muitos estão sendo enganados. Muitos estão sendo enganados. Um evangelho que tende a prejudicar as pessoas. Um evangelho que tende a levar até as pessoas à impureza. Não fazer com que as pessoas busquem a santidade. Não que o evangelho que busque as pessoas a ter um relacionamento estreito com um Deus santo. Um Deus santo, ele não recebe de forma alguma a adoração de forma impura. Nós até podemos chegar diante de Deus do jeito que nós estamos, mas somos transformados. Como diz um hino nosso aí que fala: eu venho como estou. Você vem como está, mas você não fica como está. Porque se você vem como está e continua do jeito que está, você não compreendeu o evangelho. Se você vem do jeito que está e é incentivado que você continue do jeito que está,
você está ouvindo o evangelho que não é de Cristo. Por isso, irmãos, tomemos cuidado, tomemos cuidado. Muitas vezes a gente fica muito preocupado de converter pessoas. Nós ficamos muito preocupados para que o evangelho não cause aquele contraste enorme na vida dos outros. O evangelho causa contraste mesmo. O evangelho, irmãos, como diz a Escritura, ele é loucura para os que se perdem. Não tente amaciar o evangelho para ninguém. É o evangelho de Cristo. É o evangelho de renúncia. É o evangelho de morte do eu. É o evangelho da morte para o pecado. Não é um evangelho de negociata com Deus. Olha, Senhor, eu dou o dízimo para o Senhor me dá mais coisa. Eu lembro que esse caso eu já contei aqui, eu vou contar de novo. O tempo vai passando, os irmãos já vão sabendo até de cor já as histórias. Talvez qualquer dia eu vou falar, Felipe, conta a história aí. O Felipe gosta de contar as histórias do pastor. Né? Teve um amigo meu que, no momento de dízimo, né, o pastor falou assim, olha, dê com fé o dízimo ao Senhor e Deus ele vai dar em dobro para você, em bênçãos e tal. E aí ele, pequeno, né, criança, foi lá e depositou lá os 10 reaisinhos lá. Chegou no final do culto, foi cumprimentar o pastor, fez assim com o pastor. Aí eu falei assim, mas o pastor cumprimentou ele, falou assim, não, pastor, eu quero meus 20 reais. Se eu dei 10, o senhor falou que ia dar em dobro, eu quero os 20 reais de volta. Muitos acham que o evangelho é assim. O evangelho é assim. Não, o evangelho é o evangelho de renúncia. É o evangelho do caminho estreito. Ele não é um evangelho fácil. O evangelho, ele é glorioso. Não existe melhor caminho para seguir do que o evangelho. Não existe. Mas ele não é fácil. Ele é glorioso, ele é aquele que vai levar para uma eternidade com Cristo. Mas ele não é fácil. Ele é da morte do eu. E como é difícil, irmãos, nós matarmos o nosso eu. Como é difícil. E ele diz aqui então, versículo de número 4, pelo contrário, olha, nosso evangelho aqui pregado, ele não foi de engano, não foi de impureza, nem com a intenção de prejudicar alguém. Pelo contrário, e ele diz que aqui a consequência natural de alguém que é aprovado por Deus, é que ele busca, na proclamação do Evangelho, a agradar a Deus. A agradar a Deus e não agradar o homem. Olha o que diz o versículo de número 4. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Ô irmão, Deus ele chama você, na proclamação do Evangelho, a não ter foco em pessoas. Na proclamação do Evangelho, o foco não são pessoas. As pessoas acham que quando nós vamos evangelizar, nós evangelizamos para converter pessoas. Mas na verdade nós evangelizamos para glorificar o nome do Senhor. O grande foco da evangelização é o Senhor. O grande foco da evangelização não são pessoas. Consequentemente, vidas serão transformadas. Consequentemente, pela glorificação do nome do Senhor, na proclamação do Evangelho, vidas serão transformadas. Vidas renderão a Cristo Jesus, serão convertidas a Cristo Jesus, mas com o intuito da glorificação do nome do Senhor. Não é o foco, o homem. Mas, irmãos, uma coisa aqui que o texto, Paulo, ele deixa aqui muito claro para aqueles irmãos, é que, olha, na proclamação do Evangelho, até as pessoas podem achar que o intuito é a glorificação de Deus. Até as pessoas podem, de fora, porque
O homem não vê o interior de outro. Né? O Kaique não consegue ver o meu interior, as minhas reais intenções, aquilo que eu passo até consegue ver, mas lá dentro, só Deus sonda corações. Irmãos, e aqui é a questão da grande consciência na proclamação do Evangelho. É saber, irmãos, que Deus, Ele está sondando o coração. Ele está sondando. Se a tua intenção é fazer com que as pessoas te achem um crente exemplar. Nós devemos ser crentes exemplares? Devemos. Devemos. A Escritura fala isso, que nós devemos ser exemplares. Mas o foco é, vou pregar o Evangelho para que o Felipe olhe e fale, opa, esse daí é exemplar. Qual é o intuito? Qual é o intuito do meu coração? Deus está sondando. A partir do momento em que o intuito não é a glorificação, irmãos, Ele está sabendo. Ele está sabendo. Por isso, seja alguém genuíno. Seja alguém que realmente busque fazer aquilo que é a vontade do Senhor. Busque proclamar o Evangelho para a glória do Senhor. Não negociando esse Evangelho. Não querendo arrancar coisas de pessoas, mas querendo que de fato o nome do Senhor seja glorificado através de vidas transformadas. Que o nome do Senhor seja glorificado, mesmo que pessoas passem por tribulação, mas passem de cabeça erguida, olhando para o autor e consumador. Porque todo mundo passa por dificuldade, seja crente ou descrente. Dengue não veio só para descrente. Tem um monte de crente com dengue. Tem um monte de gente que pegou Covid. Incrédulo e crente, todos passam por dificuldades, todos, não tem exceção. A diferença é, vai passar com Cristo ou vai passar sem Cristo? Vai passar com Cristo ou vai passar sem Cristo? Irmão, você foi chamado, você foi comissionado pelo Senhor. Você é um varão, você é uma varoa, aprovado por Deus para a proclamação do Evangelho. Viva primeiramente esse Evangelho e anuncie esse Evangelho, seja em momento oportuno, como diz lá em Timóteo, seja em momento inoportuno, esteja sempre anunciando esse Evangelho de forma genuína, jamais negociando, jamais negociando. Jamais pegue e anuncie o Evangelho falando assim, vamos lá na igreja, porque a igreja lá tem um pessoal joia, né? Tem um pessoal joia. Não. Chame a pessoa para vir à igreja, porque Cristo Jesus é o grande foco da igreja. É o grande foco da igreja. Nunca pregue o Evangelho falando que pastor tal ou pastor tal. Pregue o Evangelho que é aquilo que é anunciado na Escritura. Nós não anunciamos, irmãos, nós não anunciamos escritores, nós não anunciamos teologia ou conceitos teológicos. Nós anunciamos a Cristo Jesus de forma simples. De forma simples. Lembremos, o Evangelho de Cristo Jesus foi primeiramente anunciado aos seus discípulos que eram pescadores. Não eram os homens mais intelectuais. Aqueles homens, quando foram para o Sinédrio, eles ficaram de queixo caído, porque falam, como assim? Homens iletrados como este falando com tamanha autoridade, falando do jeito que está falando. Anuncie o Evangelho simples de Cristo Jesus, o Evangelho daquele que morreu naquela cruz para salvar pecadores, pecadores miseráveis, que morreu naquela cruz para que, ao limpar o coração do homem que crê nele, terá a vida eterna. E assim como Ele ressuscitou, Ele nos ressuscitará no último dia. Não negocie o Evangelho. Não busque o seu interesse. Busque o interesse de Deus, porque Ele sonda corações. Que Deus derrame, irmãos, assim,